Senhor, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te rendemos graças, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar aprendendo um pouco da tua palavra, Pai. Nós estamos estudando esse livro tão importante, o livro que o Senhor Jesus, o Senhor mesmo, nos recomendou que nós aprendêssemos desse livro, Pai, que nós venhamos. Feliz é aquele que lê, que escuta, que ouve, né? Aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque é a revelação do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Derrama a Tua graça, a Tua unção sobre a minha vida, sobre a vida de todos esses que estão ouvindo e que vão ouvir esse estudo, Senhor. Com a Tua unção do aprendizado, a sabedoria do Teu Espírito Santo, a inteligência, o conselho, o conhecimento e o temor do Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua graça e nos orienta, Espírito Santo. Tu és o nosso professor. Eu dependo exclusivamente de Ti, Senhor. Sou dependente do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Amém. Amém. Você que já está com a sua Bíblia aberta, eu creio, livro de Apocalipse, capítulo 2 ainda. Nós hoje vamos estudar a terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. Nós já estudamos duas, né? Duas das cartas. No começo, nós tivemos aquele primeiro ensino que foi da introdução, depois o capítulo 1, que foi a revelação, a introdução do livro também, né? E depois estudamos a primeira carta, que é a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, não sei se os irmãos se recordam, mas eu estou puxando um pouco nessa parte para a gente entender que nós estamos seguindo uma linha de doutrina que o Senhor Jesus nos deu. A primeira foi a primeira carta, ele repreendeu o primeiro amor, a falta do primeiro amor, né? É interessante que, se a gente observar, a primeira igreja, ele cobrou o primeiro amor desta igreja, né? E a promessa, aqueles que vencer vão comer da árvore da vida, né? Que a gente vê que o Senhor Jesus está se revelando na entrada da igreja, né? De cada igreja, ele se revela, né? De acordo com a necessidade da igreja. Agora, é muito importante que a gente lembre, que eu quero sempre frisar, para os irmãos não esquecer, que no capítulo 12, quando João foi arrebatado, que ele ouviu uma voz atrás dele, que ele voltou para olhar, o que ele viu? Ele viu 7 igrejas, e o Senhor falando no meio das 7 igrejas. Então, veja que agora nós estamos vendo o mistério que João ouviu. Ele ouviu em cada igreja, o Senhor Jesus apresenta de uma forma. Vamos ver se a gente ainda se lembra. A primeira se apresentou como aquele que tem os 7 líderes dessas igrejas na sua mão direita, e ele anda no meio das 7 igrejas. Não foi assim que ele se apresentou, né? E na segunda, ele se apresentou como aquele que, sendo o primeiro e o último, e aquele que foi morto, mas reviveu, que ele ressuscitou. Então, veja que para a igreja, aquela igreja que tinha trabalho, tinha tudo, mas faltava ali amor, ele estava no meio da igreja. Ele continuou no meio da igreja. Os irmãos, guardem isso na tábua do coração. De todas as igrejas, continua sendo o mesmo, só com uma particularidade para cada igreja, né? Que ele vai cobrar e falar individual para cada igreja. Então, veja que ele está no meio das igrejas, né? Falando, João viu, ao mesmo tempo, ele nas 7 igrejas. Agora, por que 7 igrejas? Já falei isso, mas só para introduzir esse assunto e também para a gente gravar bem no nosso coração, na nossa mente, né? Que o Senhor Jesus, ele está no meio da sua igreja. E João, quando ouviu ao mesmo tempo nas 7, porque o Senhor pegou 7 igrejas para trazer uma plenitude de toda a sua igreja, que a igreja é uma só, mas espalhada cada congregação que leva o nome do Senhor Jesus, as dificuldades, os problemas que existem. E a gente vendo nesse estudo, nós estamos vendo que todos eles são presentes na nossa vida. A falta do amor é presente na minha vida,
o sofrimento, as angústias, as tribulações é presente na vida dos seus servos todos, é sempre presente. E hoje nós vamos ver da igreja de Pérgamo. Nós vamos ver a igreja que ele... Olha, vamos ver o primeiro versículo, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos iniciar a terceira igreja, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes, ou de 2 fios, né? Então veja que ele se apresenta aqui como aquele que tem uma espada de 2 fios. Veja que a espada, nós vamos ver agora, o que a espada aqui, nós vamos, em duas situações, o Senhor Jesus vai falar da espada. No versículo 13, 16, ele fala novamente de a espada, diz assim: e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então veja que aqui nós temos duas situações que o Senhor Jesus está usando a espada. Uma, nós vamos ver a primeira vez, que é aquele que tem a espada, é a palavra, nós vamos já começar a estudar. Mas antes de eu entrar nessa introdução da espada, eu queria dizer um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Essa igreja, ela estava situada, essa cidade de Pérgamo, era uma cidade da administração, era uma cidade capital de província de Roma, província romana, né? Agora, essa cidade, ela era administrativa, onde havia ali muitos templos a deuses, né? Inclusive Zeus, que era um dos maiores cultuados na época dos romanos, né? Era cultuado. Zeus tinha um deus chamado Esculápio, que é o deus da medicina, né? Isso eu acho, nós vamos trazer hoje nesse estudo, é que as coisas que o Senhor cobrou daquela igreja, mesmo estando no local onde era o trono de Satanás, como nós vamos ver aqui nesse estudo, nós vamos identificar que esses problemas existem até hoje no meio do povo de Deus. Então, a mensagem do Senhor Jesus, ela é para aquele tempo, é para os tempos que foram passando, e é para hoje, e é para sempre, até enquanto a igreja, o Senhor Jesus não vem buscar a sua igreja, essa palavra, ela é válida, ela está batendo. Então, né, esse deus Esculápio, que tinha em forma de serpente, que era o deus da medicina que existia, hoje a gente vê até o emblema da medicina hoje, é um cajado, né, ou um bastão com a serpente envolvida, que já vem desde o tempo de Pérgamo, desta igreja. O símbolo da medicina continua sendo essa serpente enrolada num bastão, ou seja, num cajado, né? No cajado. Então, essa serpente até hoje existe. Assim como essa simbologia desse deus serpente, porque era uma cidade muito idólatra. Essa cidade, ela foi doada, Seleucidas, né? O Seleucidas doou para Roma em testamento. E lá foi levantado, erguido templos, né? Desde 29 a.C., foi erguido um templo para a adoração dos Césares, né? E mais tarde foi erguido mais 2 templos, né, que nesse caso aqui, a história relata, e como o Senhor Jesus conhece a dificuldade do momento, da época, ele já, a mensagem ela fala desde o primeiro século até o dia da vinda de Jesus, até o arrebatamento da igreja, onde a igreja está andando na terra, né? A igreja militante do Senhor. Então veja que esses deuses levantados, por isso que nós vamos ver aqui que vai ser chamado o trono de Satanás, porque é onde Satanás habita aqui. Mas a mensagem que eu quero trazer, que nós vamos entrar daqui a pouco, começando, é que esse trono de Satanás, ele continua hoje, ele está no sistema, ele não está num templo somente. O trono de Satanás está no sistema. Então essa igreja, ela vai falar para aquele povo que está vivendo no mundo, mas que não pode deixar que o mundo entre na igreja, né? E é o que o Senhor Jesus vai debater aqui. E não é pelo fato da igreja estar no mundo, porque o Senhor Jesus diz assim, ó, não quero que os tire do mundo, mas quero que os livra do mal, né? Foi assim que ele orou lá no João 17, né? Quando ele orou ao Senhor
para o Senhor guardar o povo, não para tirar a igreja do mundo por enquanto, mas para que a igreja seja livre da influência do mundo, né? Louvado seja Deus. Então vamos dar início. Aqui eu queria só trazer esse. Eu não quero, eu estou evitando no nossos estudos entrar muito na parte histórica. Porque essa parte histórica, se você abrir a internet, se pegar qualquer livro, o que você vê vai ser a parte histórica. Mas eu quero, esse nosso estudo, eu quero trazer mais a revelação de Jesus Cristo. Jesus se revelando no meio da sua igreja. Jesus exortando, Jesus consolando, Jesus advertindo, Jesus prometendo, promessa para os vencedores nele, a promessa de futuro, de vida eterna. Então nós estamos frisando mais o nosso estudo nessa linha. Então a história eu só dei essa pincelada meio rápida, mas só para os irmãos saberem que ali era uma administração onde Satanás realmente estava dominando no governo, no sistema da época, né? Louvado seja Deus. Então vamos dar início. Isto é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é espada? Se você abrir a sua Bíblia, se você tiver condição aí mais rapidez, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, a primeira parte, diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja que o Senhor Jesus, ele tem a espada que sai da boca dele, a espada de 2 fios, é a palavra. E o Espírito Santo é essa espada. Quando ele usa a sua palavra, o Espírito Santo é a espada. Essa espada, ela corta de todas as formas. A Bíblia está dizendo espada de 2 fios ou de 2 gumes, porque ela corta de todas as maneiras na nossa vida. Veja que essa primeira parte é uma espada que corta no sentido de, só para a gente compreender, lá em Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja que nessa primeira parte, essa espada, ela está cortando dentro de nós para nos abrir o nosso entendimento, cortar, ela discerne dentro de nós, dentro do corpo do Senhor Jesus, ela faz separação de juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, por isso é que ela corta de todas as formas. Lá em João 16, diz que quando o Senhor Jesus prometeu o Consolador, ele falou que o Espírito, né, convencerá o mundo do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, agora veja a gravidade. Essa espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, que é a unção do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus ministra, usa a sua palavra, que ele fala, ele está fazendo o quê? O Espírito Santo está indo como espada, cortando, convencendo, separando o homem, separando o seu corpo, juntas e medulas, que o homem quando está no mundo, o corpo dele, ele é como se não fosse uma entrada direto, tanto que o inimigo quando quer tomar posse do corpo de um homem, ele tem facilidade de entrar naqueles que não têm Cristo. Quando nós vamos para o Senhor Jesus, nós recebemos a palavra de regeneração, nós nos convertamos a Cristo, o que acontece? A palavra faz divisão do nosso corpo. Como diz Hebreus aqui que nós acabamos de ler, vou ler novamente, ela é viva e eficaz, ela mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, penetra até a divisão da alma e de espírito. Então veja que a palavra de Deus, ela faz divisão. O inimigo, ele não tem facilidade de entrar no servo de Deus, porque o corpo não é aquela ponte reta para entrar.
nós somos divididos. Nosso corpo existe, o corpo é dividido pela alma e espírito, juntas e medula. Na carta de Paulo aos Efésios, quando ele vai falar sobre o corpo, ele fala das divisões do corpo, dos membros do corpo, né? Porque por isso o inimigo ele não tem acesso direto para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo, essa espada de dois gumes, ela fez divisão na nossa vida e tanto ela dividiu o nosso corpo, juntas e medula, como ela faz divisão da nossa alma e do espírito, né? E ela faz divisão também, ela julga, ela penetra na intenção do nosso coração, nos nossos pensamentos, do mais profundo. Ela prescruta dentro de nós e ela faz a diferença. Por isso que essa palavra, ela corta para lá e corta para cá. E lembra que essa espada é o Espírito Santo, porque é a palavra de Deus, a espada é o Espírito. Aqui no 12 nós lemos, vou ler novamente para nossa mente captar bem, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus usa a palavra, sai da boca dele, está saindo o quê? O Espírito Santo. Ele é a espada de Deus para convencer, para converter, né? Agora, se nós não dermos ouvido a essa espada que está falando, que ela está cortando nessa igreja, o que acontece? Como diz aqui, como ele é do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque ela vai cortar do pecado, porque eles não creram no Senhor Jesus. Está escrito em João 18, 8 a 11. Eu só peguei essa parte para a gente explicar. E da justiça, porque o Senhor Jesus fez o seu trabalho na terra, foi para o céu. E aqueles que não receberam essa espada, essa palavra que veio da boca do Senhor, esse está preparado para ele o juízo. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo já foi julgado. Então veja que essa palavra, essa espada do Senhor, ela existe para nos convencer, para nos repreender também, né? E nos convencer, cortar de dentro, para tudo aquilo que nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, ela vem e bate de frente conosco, para que haja em nós um arrependimento, como aqui nessas cartas do Senhor Jesus, né? Que foi mandado para a igreja, para nós, né? Que está falando diretamente conosco. Aqui, versículo 13. Aqui, então, ele é aquele que tem a espada de dois fios. Agora, eu sei onde habitas. Algumas Bíblias aqui, como a carta passada de Esmirna, tem as tuas obras. Mas tanto na Esmirna como nessa de Pérgamo, nós não vamos ver muitas obras, porque a perseguição aqui ainda a gente vai perceber pelo líder, pelo pastor dessa igreja, a forma como ele foi morto, que a perseguição era viva ainda. Aliás, a perseguição nunca deixou no primeiro século, né? No primeiro, no segundo, até o terceiro, até o quarto século, houve uma grande perseguição. No começo do quarto século é que cessou com Constantino. Ele cessou, aí houve um outro período com a igreja, que enquanto a igreja estava sofrendo debaixo das perseguições, a igreja permanecia mais fiel. Mas aqui nós vamos ver que as perseguições de fora não afetou o crescimento da igreja. Mas a sutileza de Satanás, a sutileza internamente dentro de nós é que foi trazendo dificuldade, divisão, afastamento, né? Apostasia para a igreja. Não, de fora, não. Satanás aqui vai mudar de tática, né? Vai mudar de tática, porque nas outras ele usou muita perseguição para matar, para afligir os servos de Deus. Aqui, as perseguições, vai ver que não afetou em nada, porque quanto mais aqueles mártires morriam por amor a Cristo, mais dava vigor aos crentes para ser fiel a Deus, né? Mas agora que nós vamos aqui, já o perigo é o ataque da sutileza do inimigo internamente, né? No interior de cada um, né?
Então vamos lá. Versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Por isso que eu dei aquela pincelada, que havia muitos tronos de deuses ali, né? Mas isso aqui não é, ao meu ponto de vista, nesse estudo, não é o importante. Porque nós vamos ver que Satanás ele não está num templo, numa casa. Ele está no sistema. Então, ali Satanás habitava por quê? Porque era a administração de Roma e a perseguição era muito grande. Nós vimos na carta anterior que havia sinagoga de Satanás. Aqui é o trono. Sinagoga quer dizer, quem são da sinagoga? São os judeus. Então, os próprios judeus, que era a sinagoga de Satanás, que eles começava a perseguição e usava o braço de Roma para executar o martírio, né? Aqui nós estamos vendo o trono de Satanás. Essa igreja habitava onde estava o trono de Satanás. Isso quer dizer o quê? O mundo, né? Nós hoje habitamos num mundo onde o sistema é liderado por Satanás. Essa é uma verdade. É claro que não é 100%, porque enquanto a igreja estiver na terra, Satanás ele é limitado, ele não pode fazer tudo o que ele quer, né? Mas ele usa as suas artimanhas, vai infiltrando nas leis, vai infiltrando nos governantes, vai infiltrando e vai conquistando o seu espaço, né? Então, eu vejo o trono de Satanás como se fosse o mundo e a igreja vivendo nesse mundo. E o que o Senhor Jesus diz aqui? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Aonde, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja que aqui, por esse fiel aqui, que o Senhor Jesus é que está testificando da fidelidade de Antipas, Antipas quase não se vê nada dele, mas todos os comentaristas, historiadores, todos os teólogos, todos contam uma única história dele, que esse homem ele foi preso, colocado vivo dentro de um boi de bronze, alguns falam boi de latão, né? Que é em forma de idolatria, né? Porque o boi era símbolo, desde o tempo do Egito, o boi é símbolo de idolatria, né? De deuses pagão, né? Ele foi colocado vivo dentro e colocado ao fogo. E ele foi cozido vivo. Mas aqui eu acho interessante que o Senhor Jesus disse que nada disso afastou a igreja, né? Ó, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja que a execução desse Antipas foi exatamente movido em nome de sacrifício a deuses, né? Foi morto como mártir para Cristo, mas como ali foi como um sacrifício vivo oferecido aos deuses, né? Agora, o que eu acho interessante aqui que o Senhor Jesus está falando, o próprio Senhor Jesus está falando desse Antipas, porque eu imagino que quando esse homem fiel, esse servo fiel de Deus estava passando por isso, e diz a história que ele estava louvando e adorando a Deus, que a morte, seja de qualquer forma, não era impedimento para ele servir a Deus. Quanto mais perseguição havia, mais fidelidade. Mas eles tinham prazer em morrer em nome do Senhor Jesus, morrer por amor a Cristo, eles tinham prazer. Isso nunca houve, nunca foi problema de esfriamento. É claro que sempre existe os dois lados. É claro que existe aqueles que, mediante a morte, negaram, muitos negaram, né? Mas a igreja em si, ela cresceu todo o tempo. Isso não foi impedimento. Quando o Senhor Jesus testifica desse homem, eu lembro do tempo do Estevão, quando o Senhor Jesus ficou de pé, né? Lá em Atos 7, né? 6 e 7, que vai contar a história de Estevão, todas as vezes que eu leio aquela parte, eu fico emocionada. O Senhor Jesus ficou de pé para ver quando Estevão estava
sendo apedrejado, que ele viu os céus abertos, o Senhor Jesus ficou de pé. Eu creio que aqui o Senhor Jesus ficou de pé, vendo esse homem, esse servo de Deus, glorificando o nome do Senhor, não importando o seu corpo ser queimado, sufocado dentro de um bezerro ou boi, né? Alguns falam bezerro, boi, de bronze. Dizem que ele ficou tão o vermelho, candescente, e cada barulho que fazia dentro, eles tinham a programação daquilo, fazer aquele som, para a multidão delirar por causa daquilo. E o Senhor Jesus estava sendo glorificado, o Senhor Jesus está dando testemunho. Eu creio que nesse momento ele ficou de pé para receber a alma desse servo fiel. Tanto que ele fala, olha, a minha fiel testemunha, né? Mesmo nesse tempo onde a perseguição estava forte, a igreja não negou a fé, não negou o nome do Senhor. Versículo 14. Agora diz assim, ó, agora que nós vamos entrar na parte que eu quero dizer, nada do externo pode minar a fé da igreja, do povo de Deus. Mas o perigo está no interno, no nosso interior, né? Versículo 14 diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Veja que é umas poucas coisas. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora, nós vamos analisar essa parte. Balaão, nós sabemos que ele era um profeta, né? A gente conhece a história, está lá em Números 22 até o 25, né? Que conta a história de Balaão. Ele foi chamado por Balaque, né? Rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas a gente conhece a história, não vou entrar na história em si. Mas é interessante que o Senhor não permitiu que Balaão, a Bíblia testifica que ele amava o prêmio, amava o dinheiro. Então ele era contratado. Ele foi contratado para amaldiçoar. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo, porque uma vez que o povo é abençoado, não cabe maldição. Lembra lá em Abraão, que todas as nações seriam benditas no crente, né? Então foi abençoada todas as famílias da terra em Abraão. Então não vale encantamento, não vale maldição naqueles que estão em Cristo Jesus, né? Não vale. Agora, o que eu quero hoje chamar a atenção dos irmãos é que a doutrina, aqui está falando de doutrina de Balaão. Doutrina, o que é doutrina? É um ensino. Só que Balaão não ensinou, ele não era um professor que ensinou. Mas lá no Números 25, nós vamos ver que ele ensinou a Balaque, deu ideia para Balaque, porque não havia como destruir o povo de Deus usando guerra, usando espada, usando qualquer coisa que venha de fora, porque Deus era com eles, Deus guerreava aquelas guerras. Mas o único meio do povo de Deus ser destruído é entrando o pecado. Então esse foi onde Balaão aconselhou a Balaque a envolver as filhas, inclusive, existia os moabitas e os midianitas aqui. A gente vai ver que as mulheres que foram envolvidas, isso não eu creio com certeza, que não foi pabuf, não foi assim. Foi na sutileza, devagar, entrando devagar, sem percepção, sem perceber. Quando acordaram, já estava envolvido com a idolatria, porque começaram as mulheres midianitas, moabitas, foram para o meio do povo de Israel e lá elas começaram a se unir, começaram a se corromper e logo os israelitas já estavam sacrificando juntamente com elas, já estava já no ato de prostituição, como está dizendo assim, ó, porque tens lá os que seguem, não era toda a igreja, não era. Veja aqui que agora ainda não está
no meio da igreja. Na primeira igreja de Éfeso, a gente viu que esses nicolaítas, que nós vamos ler aqui também, que estão aqui, eles, os líderes dessa igreja detectaram e não deixou eles entrar no meio da igreja. Mas aqui já tinha alguns que já estavam contaminados com essa doutrina de Balaão, que é a prostituição, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Se a gente vê lá, só eu vou ler para os irmãos, Números 25, diz assim, ó, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com os filhos dos moabitas, e estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo começou o povo comeu e inclinou-se a seus deuses, juntando-se a Baal-Peor, né? Juntando-se. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, né? E por causa disso, por causa dessa união, porque não puderam amaldiçoar, não puderam guerrear, porque não era guerra perdida, mas a sutileza que Balaão ensinou para receber o prêmio, porque Pedro testifica disso, né? Porque não é um ensino de Balaão. Aqui está falando doutrina, mas quer dizer o caminho de Balaão. Esse caminho de Balaão, dentro das nossas igrejas, dentro do povo de Deus, existe, porque é aquela mistura, aquele comprometimento com as coisas mundanas, com a prostituição, com tudo aquilo que não está de acordo. Isso traz o quê? Enfraquecimento para a igreja contamina, o pecado entra, o povo perde, enfraquece, né? Pedro testifica, fala assim, ó, lá em 2 Pedro 2,15 diz assim, os quais, deixando o caminho, quando ele está trazendo, testificando, falando daqueles que estão em desobediências com a palavra de Deus, o apóstolo Pedro está falando, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça ou da impiedade. Então veja aqui que não é um ensino de Balaão. Balaão não ensinou os filhos de Israel. Ele só ensinou Balaque a enfraquecer o povo de Deus através do pecado. E esse mal, ele está presente no nosso meio, porque essa igreja de Pérgamo simboliza a igreja que está no mundo. Então, quando a gente abre a guarda para provar ali, ou misturar aqui, não dando muita importância para os princípios da palavra de Deus, o povo enfraquece, o pecado entra. Então, essa doutrina de Balaão, ela existe no meio do povo de Deus. E no versículo 15 diz assim, e assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Nós vimos lá no versículo 2,6, só volta aí para você ver, que o Senhor Jesus, ele repreendeu aquela igreja a falta do amor, porém ele diz assim, ó, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Nós falamos quem são esses nicolaítas. Ninguém sabe exatamente quem são, mas a doutrina deles é aquela doutrina que você pode fazer tudo com o seu corpo, pode pecar, pode prostituir, pode fazer de tudo, mas o que conta para eles é o espírito, né? Essa carne, segundo essa doutrina, vai perecer. Então, se ela vai perecer, não importa o que vai fazer através da carne. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós temos que preservar tanto o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito, como santo e irrepreensíveis diante do Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, essa doutrina, essa é aquela doutrina da sutileza que vem internamente, dentro do coração de cada um de nós. Ela nasce. Cada um de nós temos esse lado. Nós temos que fazer o quê? Nos basear nossa vida dentro dos princípios da palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus, buscar graça do Senhor para nós resistirmos esse tipo de
de contaminação, que é essa doutrina dos nicolaítas, porque vem de dentro, vem através de uma atitude aqui, uma atitude ali, e a gente vai cauterizando a nossa mente a ponto de já estar já envolvido sem discernimento que estamos vivendo a doutrina de Balaão. As doutrinas tanto de Balaão como dos nicolaítas. Balaão ensina a lançar o tropeço e os nicolaítas executam. Então, essas doutrinas, né, eu vou ler só Colossenses 3, versículos 5 e 6, que a idolatria, que muitas vezes a gente pensa que idolatria é só aquele se curvar diante de estátua, de deuses estranhos, mas idolatria é muito mais do que isso. Muitas vezes nós estamos praticando idolatria e não sabemos. Diz assim, ó, Colossenses 3, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscências, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Efésios 5, 5 também fala, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então veja que essas prostituições, tudo aquilo que o Espírito Santo nos incomoda, quando praticamos, o Espírito Santo incomoda, chama-se idolatria também. Então a idolatria é todo esse tipo de impureza, não é só se curvar diante de deuses estranhos, é também todo tipo de prática que não tem princípios da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos exorta contra isso. Então, tudo isso é idolatria. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim, ó, fugei da prostituição, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, né? Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, que é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fomos comprados por um bom preço. Glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, fora do corpo, é fora do corpo. Mas quando pecamos contra o nosso próprio corpo, seja qual seja esse pecado, nós estamos pecando diretamente contra Deus. Porque pecamos contra o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é membro do corpo de Cristo. Se somos membros do corpo de Cristo, nós estamos pecando contra quem? Contra Cristo, contra o Espírito Santo de Deus. Porque esse corpo, ele é um membro do corpo de Cristo e ele é a morada do Espírito Santo de Deus. Então não é nosso, é do Senhor. Nosso corpo é do Senhor. Então esse pecado, toda prostituição, tudo que é indigno que nós fazemos com o nosso corpo, nós estamos pecando diretamente contra o próprio Cristo, contra o próprio Espírito Santo de Deus. Porque nós não somos donos de nós mesmos. O Senhor comprou o nosso corpo por um bom preço. E o preço nós sabemos qual foi, né? Nós, mesmo no nosso entendimento, não temos a dimensão da grandeza desse preço que foi pago. Tem um hino que eles cantam no louvor, que quando chega nessa parte, me dá um nó na minha garganta, assim, algo muito forte, que fala assim, e qual é o preço? Nós não sabemos qual foi o preço, quando naquele hino fala. Esse preço nós não sabemos, por mais que a nossa mente carnal tenta, mesmo que o Espírito Santo nos abre um pouco do nosso entendimento, a gente não consegue compreender o preço que Jesus pagou por nós. Porque como uma vez eu falei na pregação,
O problema não foi a morte da cruz, que a morte da cruz teve 2 ladrões que morreu, Jesus foi pregado naquela cruz. A separação de Deus com o Filho naquele momento, pelo peso do nosso pecado, o peso do pecado da humanidade. A separação, irmãos, é algo terrível. Nós hoje temos uma sombra dessas coisas quando nós perdemos um ente querido. Quando a gente perde um ente querido, essa separação na Terra é a dor mais terrível que existe. Eu acho que não existe nenhuma dor maior do que a separação do nosso ente, de um ente querido. Eu acho que não tem. Eu acredito que não tem. Sabe o que é que isso significa? O povo de Deus, Deus não criou o homem para passar por isso, passar por essa separação. Deus criou o homem para a glória dele. Ele criou o homem para ter prazer nele, para trabalhar com ele, andar com ele, viver com ele, um dia estar com ele para sempre na eternidade. Agora, essa separação que a gente, às vezes, alguns já provou, isso dá só um sinal da separação eterna. O dia que Cristo voltar e buscar a sua igreja, que aqueles que não puderem subir, que o Espírito Santo levar, essa separação será a pior das dores, a pior do desespero que existe, porque que pode existir na face da terra, no mundo, no meio do ser humano. Essa vai ser a maior separação. Essa separação de um ente querido é só sombra da dor que aqueles que não caminharem na presença de Deus, não abandonar o pecado, não caminhar na presença de Deus, buscando todo dia, caminhando com Ele, buscando se convertendo todos os dias, lavando as suas vestes no sangue de Jesus, buscando o colírio para os nossos olhos, buscando a unção, né, para as nossas vidas, o azeite para as nossas lamparinas, né? Para aqueles que não se preocupam com isso, vai sofrer essa terrível separação. Porque Cristo, essa foi a dor terrível que Cristo sofreu, porque ele ficou separado de Deus Pai. Ele ficou separado do Pai, do Espírito Santo naquele momento, porque ele carregou os nossos pecados, né? Então, isso aqui é a tristeza, é o sofrimento que Cristo pagou por nós, é o preço que ele pagou pelo nosso corpo. Por isso que nós não podemos fazer uso indevido do nosso corpo. Não podemos fazer uso indevido dos nossos membros. Nós temos que santificai os nossos membros. Tem um versículo em Colossenses que diz para santificai os vossos membros. Né? A Bíblia fala, as cartas de Paulo estão sempre mandando se santificar, fugir até de palavra, igual esse texto que eu peguei em Efésios 5. Se você pegar os primeiros versículos, eu vou até ler, porque é importante a palavra falar o nosso coração, porque a palavra, quando ela é ministrada, ela é a espada, que ela vai cortando, ela vai discernindo a intenção do nosso coração. Então, se a minha intenção não está boa, ela vai cortar. Então, por isso é necessário a gente comer palavra, comer Bíblia, né? Vou pegar aqui Efésios, né, para você que está aí, ou então escuta com Efésios capítulo 5, eu li só o 5:5, eu quero ler inteiro, diz assim, inteiro não, só alguns primeiros versículos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Versículo 3, Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza quer dizer atos obscenos, coisas obscenas, né? Repulsiva. Nem torpeza, nem parvoíce. O que é parvoíce? Idiotice, tolice, estupidez, né? Todas essas coisas. E nem chocarices, que quer dizer o quê? Chacota, deboche, gozação, né? Zombaria, desrespeito ao próximo, tudo isso está envolvido nessa palavra chocarice. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, que não convém, mas antes ações de graça, né?
Nós temos que deixar tudo isso, mas antes nós temos que ter o quê? Ações de graça. Ações de graça é aquela atitude mansa, amável, né? Gostosa do meio do povo de Deus, né? Ações de graça. Só essa parte já dá para nós compreendermos um pouquinho do que o Senhor está dizendo. Então, esse preço que nós estamos falando aqui, que foi pago pelo nosso corpo, ele é um preço muito alto. Nós já falamos, vamos dar seguimento, né? Louvado seja Deus por isso. Então, veja que essa doutrina dos nicolaítas, que no versículo 15 está aqui, envolve todas essas coisas, essas prostituições, essas coisas, essa idolatria que usar os nossos membros, nosso corpo, indevidamente, né? Porque o nosso corpo é santo e nós temos que ter em mente que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não habita em templos sujos, ou seja, se nós estivermos usando o nosso corpo indevidamente, nós estamos o quê? Usando aquilo que não pertence a nós, usando o templo de Deus para outras finalidades, que não é para a graça de Deus, para a comunhão, para o amor, para proveito do crescimento do reino de Deus. Versículo 16, diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora aqui nós estamos vendo a espada de uma forma de juízo, porque o Senhor Jesus, nós vamos ver lá em Apocalipse, né, 19, quando ele vem guerrear, ele não vai medir força com espada com o inimigo, porque os inimigos não é páreo para Jesus, não é. A guerra está existindo. O Senhor Jesus, quando ele vem montado no seu cavalo branco, que está lá Apocalipse 19, a partir do 11, você quiser ler, você vai ver que ele vai vir, e é com a sua espada. Agora, ele vai simplesmente, o que é a espada da boca? É a palavra. Ele vai simplesmente citar a palavra, e todos vão cair por terra. Quer ver uma amostrazinha disso? Vamos ver quando, lá em João 18, Evangelho de João 18, 4 e 6. Lembra quando Judas foi levar aqueles que foram prender Jesus? Jesus, sabendo todas as coisas, né, lá de 18, de 4 a 6, sabendo todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? E Jesus, aí eles responderam, os que foram atrás de Jesus para prendê-lo: a Jesus Nazareno. Ele respondeu: sou eu. Na hora que ele falou, sou eu, eles esquivaram para trás e caíram por terra. Por quê? Aquele momento, a espada, ele mostrou um pedacinho da espada, que quando ele usa a espada da boca dele, não tem ninguém que sobre na face da terra. Então, quando ele vier para guerrear, para tomar, lá no Apocalipse 19, ele não vai guerrear com a espada, não vai usar uma espada como a gente entende, não. Ele vai simplesmente usar a palavra. E usar a palavra, todos caíram, todos morreram, porque a espada dele, igual Isaías, quando profetizou lá no 11, que diz que essa espada, lá em alguma tradução está falando de vara, a vara que sai da boca dele, ele vai reger as nações com essa vara. Que é Isaías 11, 4. Só para não ficar, eu também não gosto de... É tão bom usar a palavra, mas às vezes, por causa do tempo, eu escrevo os versículos e cito, às vezes eu só comento sobre eles, mas é muito importante. 11:4 diz assim, ó: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, ou seja, com a espada da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então veja que o Senhor Jesus, ele vai usar essa espada para juízo. Ele não, essa espada que, como no começo, nós vimos aquela espada que é a palavra, hoje nós estamos ouvindo essa espada de 2 fios, está penetrando dentro da nossa alma, fazendo divisão, conhecendo a intenção do nosso coração, os nossos pensamentos para correção, né?
mas um dia ela virá como juízo. E quando ela vir como juízo, não sobra nada. Porque o Senhor Jesus só vai falar. Ele só vai... É como no começo do mundo, tudo que nós conhecemos do mundo que existe, essa terra bonita, esse verde maravilhoso, tudo de belo que existe no mundo, foi feito através de quê? Da palavra. Haja. Essa espada que saiu da boca do Senhor Jesus construiu tudo isso que nós vemos hoje. Agora, esta mesma espada que sai da boca dele, essa mesma palavra, esse mesmo verbo que vai sair da boca dele, também vai destruir tudo quando ele vier para isso, né? Então, por isso que quando ele usa a sua espada, ele vai usar a própria palavra para destruir, né? Essa espada, ela vem para destruir. Por isso diz assim, arrepende-te, pois. Arrepende das doutrinas de Balaão, do engano de Balaão, das prostituições, de tudo, como é que fala, da concupiscência, todo pensamento mal, todo uso indevido do nosso corpo. Arrepende-te, né? Não segue essa doutrina de Nicolaíta, que é essa doutrina que fala que pode fazer tudo com o corpo, ou faz tudo com esse corpo. Que vai salvar é o espírito, esse corpo vai morrer, vai perecer. Não, esse corpo também, hoje, ela é carne, mas é templo, é casa do Santo de Deus, do Espírito Santo, né? Arrepende-te, pois, quando não, breve virei a ti, contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Agora, só para ter entendimento aqui, nós estamos falando dessa igreja de Pérgamo. Aqui não é de fora que está vindo o problema dessa igreja. Nós vimos na primeira que esses nicolaítas foram repreendidos pelo líder e o Senhor falou para eles, ó, tem, porém, algo a seu favor. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas dentro da igreja. Eu também odeio, né? Então, na primeira igreja, eles não tiveram vez, né? Porque não teve espaço para eles. Aqueles líderes lá, eles detectavam aqueles que estavam mentindo, que não era judeu, não era apóstolo, eles achavam eles mentirosos e detectavam e ia em cima, né? Como diz, o vírus, o anticorpo, a gente tem essa ideia espiritualmente falando, é como um vírus. O nosso corpo, se ele tem aquele, como é que fala? Anticorpos, né? Que fala, ele detecta aqueles vírus que vêm no nosso corpo para a gente não ser contaminado. Espiritualmente, existe essa sensibilidade do Espírito Santo que a gente detecta esse vírus, né? Que entra no nosso meio, no meio da igreja e vai contaminando a igreja, né? Agora, o Senhor está dizendo aqui, arrepende-te. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora, a mesma em todas as cartas, todas as 7, nós vamos ver essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Porque o Espírito Santo, nós estamos hoje no tempo de conserto, estamos hoje no tempo de oportunidade, estamos hoje no tempo da graça infinita do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, essa graça não é para o pecado, porque a Bíblia diz que onde abundou a graça, superabundou a graça. Mas não é para os servos de Deus, não. É para aqueles que estão no mundo. Porque aqueles que estão perdidos no mundo, onde estão envolvidos no meio de... Quanto mais lamaçal de pecado, mais miserável o ser humano é. Aí, para esses, a graça de Deus é mais abundante para resgatá-los desse lamaçal de pecado, nesse lamaçal onde eles estão, como fala, presos nas algemas de Satanás, que não tem como sair. Por isso a graça é abundante para resgatá-lo. Agora, Paulo fala na sua carta aos Romanos, que não é porque nós hoje não podemos viver no mundo como se estivesse pecando, porque nós já morremos para o mundo. Nós já ressuscitamos com Cristo. Nós temos que viver em novidade de vida, né? Louvado seja Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora,
ainda no versículo 17, agora vem a promessa. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Veja que aqui há 3 promessas de Deus aqui. Esse maná escondido. O que é o maná? A gente sabe que é aquele alimento que desceu do céu fisicamente para alimentar o povo no deserto. E em João 6,48 diz que o Senhor Jesus foi esse maná vivo que desceu do céu. Então aquele do deserto, ele foi a simbologia de Cristo que viria para nós, para ser o nosso alimento, né? O nosso pão, o nosso alimento espiritual, né? Ele desceu do céu. Agora, esse maná escondido, a gente pode... aquela essência, aquele lembra quando, lá em Daniel, 2, 21 e 22, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, e mostra o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então veja que esse maná escondido, essa essência de Cristo que nós, por mais que participamos um pouquinho dela, não temos a ciência do que vai ser no futuro. Essa é a promessa de Deus, é aquela plenitude da ciência de Cristo, daquele alimento espiritual eternamente. Lembra que da primeira, a promessa era comer da árvore da vida, que é o próprio Cristo. A segunda, ele receber aos vencedores, aqueles que passam por todo tipo de tribulação e não negam o Senhor Jesus, esses vão o quê? Receber a coroa da vida, né? A coroa da vida. E aqui o Senhor está nos dando o quê? O maná escondido. Quer dizer, a essência de Cristo, o alimento de Cristo. E a pedrinha branca. Nos tribunais antigos, essa pedra branca, ela simbolizava absolvição de crime, né? Existia nos tribunais a pedra branca e a pedra preta. Nessa pedra, quando eles depositavam as pedrinhas branca e preta, se a branca fosse depositada, o réu era absorvido da condenação, ele era absorvido. Então o Senhor Jesus está agora usando essa simbologia para nos mostrar que nós, para aqueles que vão vencer em Cristo Jesus, que der ouvido, andar na presença de Deus, vai receber essa pedrinha branca de absorção. Se a gente vê lá em Romanos 8, vai dizer que nenhuma condenação, deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui, mas é muito importante a gente ter também a segunda parte, que às vezes a primeira parte é muito boa, mas a segunda tem uma condição, e a gente só lê a primeira. Eu fico, todas as vezes que eu vejo isso, eu fico pensando, gente, mas tem uma condição, e a gente esquece de falar da condição, né? Então veja, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, a condição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Às vezes a gente só pega essa parte, mas esquece de ver a condição. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá no 16 do mesmo capítulo, vai dizer que o Espírito é que testifica com o nosso Espírito para saber se nós somos filhos de Deus. Então a gente... muitas vezes fala, mas eu não sei se eu sou salvo, se eu sou filho de Deus. O Espírito Santo vai testificar no seu espírito, né? Que somos filhos de Deus. Deixa eu ver se tem. Filhos de Deus, o mesmo testifica com o nosso espírito, somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Então, nós somos absorvidos. Essa pedrinha branca simboliza a absorção do pecado e esse novo nome escrito, né? Também tem outra simbologia com isso, porque tanto essa pedra servia para símbolo de absolvição, como ela também servia como convite para entrar nas festas públicas, que quem levava essa pedrinha era como se fosse convite, entrava na festa. Então essa pedra
com um novo nome escrito, é o nosso convite. Quem tem essa pedra de absolvição com o seu nome escrito nela, ele pode entrar na festa das bodas do Cordeiro, é o passaporte para a vida eterna, né? Então veja que essa é a promessa, né? Essa pedrinha branca com o novo nome escrito. Se a gente, lá no Apocalipse 19, quando vai descrever, que eu falei um pouco da espada, quando eu falei que Cristo vem com a espada da sua boca, vai destruir, lá fala que ele vem com, o nome dele é um nome que só ele sabe. E aqui está dizendo que esse nome ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que está querendo dizer, que o Senhor está falando aqui? Porque eu sou individual com Cristo. Ninguém me conhece como Cristo me conhece. Nem eu mesmo conheço. Mas o Senhor Jesus conhece você como você verdadeiramente é. E esse nome, só você vai saber. Só você sabe o significado. Porque esse nome, ele carrega a essência de tudo que você é, né? É a sua identidade. Então, essa é a promessa de Deus para a eternidade. Ele vai dar desse maná escondido, que é a essência de Cristo, é o conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo, o alimento verdadeiro dele, né? Porque é como lá em 1 Coríntios 13:12, que diz assim, ó: agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face, agora face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como sou também conhecido. Então veja que Paulo está dizendo que agora tudo nós temos em parte. Nós vemos as coisas de Deus como quem está olhando no espelho. No espelho a gente vê a imagem invertida, né? Como um enigma, né? Nós agora vemos também as coisas espirituais em parte, mas vai chegar um momento que nós vamos ver ele face a face. E nós vamos conhecer o Senhor Jesus como eu sou conhecida dele, né? Então veja, essa aí é esse mistério que o Senhor está nos dando, é dar o maná escondido com essa pedrinha branca de absolvição e esse novo nome escrito, porque o nosso nome não será, eu não vou chamar Juvani lá no céu, esse nome é aqui na terra, mas lá eu terei um nome que só eu vou saber. Esse nome vai dizer tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu fiz, não porque a sua, não é pregando aqui as obras, não, porque a Bíblia diz que nós fazemos boas obras porque somos salvos, não para ser salvo, porque não fazemos boas obras para ser salvo, né? Porque a salvação é gratuita, é de graça, é dom não merecido. Eu não mereço, mas tenho a salvação. Agora, tudo que eu sou vai estar refletido nesse novo nome, nessa pedrinha, que é meu passaporte, é a minha identidade com Cristo. Só eu vou saber esse nome que o Senhor Jesus vai me dar. Só eu vou saber, porque esse nome é como quem vai dizer tudo aquilo que eu sou para o Senhor Jesus. Tudo da forma como ele me vê, né? Da forma como ele me vê, eu vou receber esse nome, né? Louvado seja Deus. Então, agora, como é de costume, eu vou abrir o espaço para as perguntas, se alguém tiver, né?